Exaltado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui de volta mais uma vez para fazer a nossa live de oração. E eu louvo a Deus por tudo, pelo socorro do Senhor, pela presença do Senhor em nossas vidas. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí. Compartilhem com outras pessoas. Nós vamos fazer a nossa live de oração. Vê que paisagem linda aí, ó. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção dele sobre as nossas vidas de maneira profunda, de maneira especial. Eu estou com um pouco de dor de cabeça. Eu tomei um Dorflex aqui. E vamos fazer a nossa live em nome de Jesus. Eu fiz uma live faz poucos minutos falando sobre a prisão de Paulo e Silas. Louve a Deus sempre. Não sei se vocês que estão aí participaram dessa live que eu fiz. Foi uma live muito boa, muito abençoada. Está no YouTube. Coloquei no YouTube. Meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Quem quiser entrar lá no canal, se inscrever e assistir as minhas lives. Todas as lives que eu faço aqui eu coloco no YouTube. Eu tentei fazer ao vivo no YouTube, não consegui. Não sei se tem que pagar, como que é. Não consegui. Entrei por uma série de caminhos, no fim eu não consegui entrar. Mas o importante é o que eu estou fazendo aqui, vocês estão aí. E Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. E nessa nossa live de oração, pessoal, o que é que nós iremos comentar? Nós vamos comentar sobre vencendo as tempestades. Todos nós passamos por momentos cruéis, momentos difíceis, situações tenebrosas. Muitas pessoas chegam até a desistirem de tudo. E geralmente quando a pessoa se assusta com pequenos problemas, a sabedoria popular diz que isto é fazer tempestade em copo d'água. Mas cada um sabe o seu limite, cada um sabe a sua situação, sabe onde aperta o calo, né, no pé, onde o sapato está apertando, onde dói, onde machuca. Cada pessoa sabe onde foi ferido e ninguém tem o direito de estar criticando ou julgando o outro. Se bem que as pessoas criticam, as pessoas julgam, mas ninguém quer vestir a nossa roupa, né, para enfrentar as tempestades que nós enfrentamos. Nos resta uma escolha: olhar para cima. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos aqui primeiro falar sobre vencendo as tempestades, depois iremos orar. E o que é uma tempestade? Uma tempestade, na realidade, é uma ação natural, né, que ocorre, algo que ocorre na natureza, muitas vezes acompanhado com chuvas, relâmpagos, trovões, ventos fortes e também denominada de temporal. Isso pode significar para nós, né, em um sentido figurado. Eu lembro-me de uma tempestade e uma tormenta que eu enfrentei passando a Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu, Paraguai, e não lembro agora o ano. Faço uma oração. Sim, vamos estar orando. O mundo está doente. E eu me lembro que naquele momento foi algo muito terrível. Meu filho, ele tinha o quê? Uns 7 meses, uns 6 meses, eu acho, não lembro mais.
E ali o ônibus parou na Ponte da Amizade, era um movimento muito forte. Ali é um movimento muito forte. E olhando de lá pela janela do ônibus, a gente vê as ondas lá no rio do Paranazão. Gente, era algo triste. O povo começou a gritar, outros rezavam, outros choravam, outros gritavam. E eu disse a Deus: Senhor, eu não vim para o campo missionário, que eu estava no campo missionário. Eu não vim para o campo missionário para morrer aqui, afogado com a minha esposa e o meu filho. Nos livra, tenha misericórdia de nós. Fiz essa oração, falando baixinho. E naquela época, essa tormenta passou em Foz do Iguaçu, acho que na Vila C, me parece. Eu só sei que foram destelhadas 600 casas. Foi algo muito terrível. Lembrei-me desse assunto agora. Venci aquele momento, né? Muitos carros quebrados, muitas árvores na rua, caídas e tal. E tempestade realmente é uma ação, é um temporal. Isso aí lá nós chamávamos de tormenta, né? Uma tormenta. E foi uma tormenta seca, sem relâmpagos, sem trovões, apenas vento. E quais são as nossas atitudes que nós devemos ter diante de uma tormenta, diante de uma tempestade? Isaías capítulo 21, versículo 4. Vamos ler aqui. Isaías capítulo 21 e o versículo 4. Que atitude eu devo tomar quando me sobrevém uma tempestade, uma situação complicada, uma situação difícil, que para eu não tem solução? 1 e 4, o meu coração bate forte, o horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Isso é o que diz Isaías capítulo 21 e versículo 4. Então, diante de uma situação assim, o que é que eu devo fazer? Estou apavorado, estou sem saída, alguém está morrendo com uma doença terminal, não há mais solução, não há mais jeito, o que fazer, como fazer? O medo, ele tem base racional, é uma defesa do nosso psiquismo, que nós sentimos, fazemos, pensamos. Como ser humano, nós sentimos medo. E a pessoa passa a ter mais cuidado com aquilo que pode fugir ao seu controle. Porém, na realidade, o pavor é algo incontrolável. Através do pavor vem uma corrente de outras coisas, de outras situações, um desequilíbrio psicológico muito grande, a perda do raciocínio lógico, e neutraliza o potencial humano. A pessoa, quando está com esse medo incontrolável, ela não tem saída, ela não sabe como agir, ela pode ter delírios, ilusões, e muitas pessoas morrem em assaltos ou em qualquer outra situação de perigo, porque elas foram dominadas pelo pavor. Jesus, ele estava no barco e levanta-se uma grande tempestade, mas ele estava no barco. E os discípulos despertam o mestre, ele estava dormindo como homem. Mestre, não vê que perecemos? Então vejam bem, Jesus levanta-se, ordena ao vento, ordena as ondas, ordena a tempestade, e houve uma calmaria, e o vento obedeceu à ordem do mestre. O vento obedeceu à ordem de Jesus. A paz do Senhor, tudo bem? Irmão Vanderlei. E o que é que nós devemos fazer diante de situações semelhantes? O irmão Vanderlei passou por uma tempestade terrível, né, irmão Vanderlei? Teve um acidente, ia fazer cirurgia, quebrou costela, quebrou bacia, quebrou um monte de coisa. E o irmão Vanderlei sempre está em nossas lives, e eu disse para ele: você não vai fazer cirurgia, Deus vai entrar com providência.
Resultado da história, foi para fazer cirurgia, ficou um tempão no hospital e Deus fez a obra. Ele pode confirmar isso aí, dizendo sim. É uma tormenta que ele enfrentou, mas esse vendaval passou, né, querido? E Jesus é bom, já vai começar a trabalhar em setembro, né? A Andréia está aí. A Andréia também lá de Paulista, lá do Janga, também ia fazer uma cirurgia. Eu disse aqui na live, Deus vai entrar com providência. E a André também não fez a cirurgia. Deus é bom. Eu falei até para ela, sim, está aí presente. Eu até falei para ela sobre o exemplo do Vanderlei, né? Então, Deus, queridos, Ele permite que a tempestade aconteça na nossa vida. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode digitar, ok? Dentro do que nós estamos falando. Nós devemos usar o nosso potencial humano até o nosso limite. Confiando no Senhor, confiando em Deus, não confiando em nosso braço, não confiando em nossa situação, porque nós podemos tudo nele, podemos tudo no Senhor. E a disciplina no texto bíblico, os discípulos no texto bíblico começaram a remar entre 6 e 7 horas da noite, mas na quarta vigília da noite, perto da meia-noite, eles ainda estavam no meio do mar, que geograficamente é um pouco menor do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E os discípulos entregaram todo o seu potencial. É o que eu falei agora há pouco. Foram ao limite máximo de suas forças. E o crente, ele deve usar o seu potencial diante da tempestade. A palavra de Deus nos diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E o que é que nós devemos fazer? Não desistir. Os discípulos lutavam contra o vento tentando chegar a outra margem. Se parassem de remar, iam terminar em alguma praia, ou não voltariam ao lugar de origem. Mas, em geral, a intenção deles não era simplesmente chegar do outro lado, da margem do lago. O crente, ele deve lutar, ele deve persistir até ele alcançar. A palavra diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Nós devemos ser insistentes em nossa oração, clamando a Deus cada dia, clamando a Deus cada momento. Eu sei que as minhas lives têm servido. Quem tem gostado das minhas lives aí, coloca um joinha. Se tem servido para a tua vida espiritual, se tem servido para a tua vida financeira, se tem servido para alguma parte da tua vida, coloca aí, sim, né? Alguém coloca aí eu, né? Então veja, nós não podemos desistir. Desistir é para os fracos, para os covardes. Temos que lutar até o último momento da nossa vida. Depois, a fé. Ter fé é uma virtude que atrai a atenção do mestre. E essa virtude é justamente a fé. A Bíblia relata do centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, 5 a 13. Vamos ler aqui, Mateus 8. Mateus é no Novo Testamento. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler aqui para vocês. Observe que eu sempre faço as minhas lives com uma palavra, levando vocês a terem fé, a acreditarem naquilo que irão profetizar, naquilo que irão pedir, né? Mateus 8, capítulo 8, versículo 5 ao versículo... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei
fé como esta. Digo a vocês que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Observe, seja feito conforme você crê. Seja feito conforme você acredita. Eu estou falando aqui para pessoas que necessitam de um milagre. Pessoas que necessitam de uma experiência com Deus. As tempestades vêm para acabar conosco. Mas o nosso Deus, ele é maior que a tempestade. O nosso Deus, ele é maior que a tormenta. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, tocou na hora do vestido de Jesus e foi curada. Querido, 3 ações para que eu possa vencer a tempestade. Primeiro, clamar a Jesus. Marcos 4,38, mestre, não se te dá que pereçamos. E Pedro, em Mateus 14,30, disse, Senhor, salva-me. Existem pessoas que nas horas de tempestade não clamam a pessoa certa. Nós devemos clamar a quem pode, e ele pode. Essa enfermidade que está sobre ti não é tua. Esse problema que você está enfrentando não é teu. E vamos clamar a quem pode resolver o problema. Vamos clamar a quem pode resolver a situação. Clamar a Jesus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O segredo é oração, o segredo é clamar. E clamar não é, oh Jesus, tem misericórdia. Clamar é, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou passando por esse aperto. Eu estou passando por esta necessidade. E eu determino em nome de Jesus que este mal desapareça da minha filha, do meu filho, da minha casa, do meu lar. Clama, querido, com insistência, aí nesse momento de oração. Permanecer no lugar, a menos que Jesus ordene que saia, conforme aconteceu com Pedro, Mateus 14:29. A pessoa jamais deverá abandonar o barco, ainda que tudo pareça submergir. O crente não pode ficar apavorado se estiver entrando água no barco. Diante de tudo que estiver acontecendo, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar é a vontade do Senhor. Compartilhe aí com outras pessoas. O melhor lugar é a presença de Deus na nossa vida. Vejam, clamar a Jesus é permanecer no centro da vontade de Deus e a obediência. Os discípulos não navegaram para um passeio recreativo. Em Mateus 14:22, Jesus ordenou que eles entrassem no barco e seguissem adiante. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, o mestre mandou passar para outra margem. Os discípulos obedeceram ao Senhor. Nós precisamos obedecer. Se o crente não obedecer, a tempestade vai acabar conosco. Mas nós precisamos obedecer àquele que está nos ordenando. E por que Deus permite que todas essas coisas aconteçam? Por que Deus permite que as tempestades sobrevenham sobre nós? Primeiro, para mostrar que nós somos limitados e nós dependemos dele. Quando a pessoa está em meio às bênçãos e vitórias, ela foi promovida na empresa, ela passou no vestibular, ela passou no concurso. Isso é muito bom. Mas muitas vezes é o contrário. Acontece o contrário. As nossas limitações. E Deus quer que nós venhamos a depender totalmente dele, totalmente do Senhor. Para conhecer quem é Jesus. Nós conhecemos quem é Jesus convivendo com problemas, convivendo com inquietudes,
convivendo com ansiedades, porque nós vamos conhecer o poder salvador dele, o poder protetor dele, porque nós vamos buscar a sua presença. Salmo 46, versículo 1 diz que o Senhor é o nosso socorro, né? Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da necessidade. E Ele é o nosso socorro, Ele vem ao nosso auxílio, em nosso auxílio, e aí nós vamos reconhecer realmente o grande poder de Cristo em nossas vidas. E nós devemos até louvar pelas tempestades, pelas tormentas que nós passamos, porque estamos aprendendo com o Senhor. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, queridos, o salmista diz aqui, ainda que as águas se mutuem, espumejem na sua fúria, e os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E com a continuação da leitura deste salmo, no versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma vez eu estava pregando em Recife, não lembro agora mais em que bairro, mas eu estava pregando, porém dentro de mim havia uma inquietação com uma situação que agora eu não lembro qual a situação. E enquanto eu estava pregando, levanta-se uma irmã, vem correndo no meio da igreja, apontou o dedo para mim e disse: homem, aquieta-te. Desse jeito. Homem, aquieta-te. Essa foi a palavra que Deus usou aquela serva do Senhor, e eu precisava ouvir aquela palavra naquela noite. E olha que eu estava pregando, mas estava intranquilo. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então nós conhecemos o Senhor Jesus quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por problemas. Nós já vamos orar, ok? E tão somente, queridos, se tão somente nós estivermos ligados ao Senhor, confiando na sua palavra, confiando no seu poder, nós iremos vencer a tempestade. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus, nesta hora, neste momento em que nós estamos aqui buscando a tua face. Eu falei, Senhor, como nós devemos enfrentar as tempestades, como devemos enfrentar as situações, as tempestades que assolam a nossa vida, seja essa espiritual, seja essa psicológica, financeira, Deus, material, mas há tempestades que nós estamos enfrentando. Mas nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Senhor, que Tu és aquele que adestra as nossas mãos para a batalha. E eu te louvo, Deus, nesta tarde, neste momento, porque eu estou podendo aqui fazer esta live e trazer esta palavra de esperança. Esta palavra de esperança para alguém que está triste, para alguém que está ferido, para alguém que está abatido. Eu estou falando para alguém aqui nesta tarde que entrou aqui totalmente sem esperança, totalmente sem fé, com o coração dilacerado, com o coração angustiado. Se você quiser colocar aí seria ótimo. Mas eu estou falando diretamente para alguém que está vivendo um período de muita tempestade. E Deus manda falar para você, igual Deus falou comigo: aquieta-te, descansa no Senhor e espera nele. Deus, portanto, abençoa esta vida, toma esta vida diante da tua presença, Senhor. Toma essa pessoa diante do teu altar. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Tu és santo, Tu és grande, Tu és soberano, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Eu peço a vitória neste momento para esta mãe, para este pai que está angustiado, para esta mãe que está desesperada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, entra neste lar com providência, entra neste lar, ó Pai, com restauração. Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da vitória. Há corações aqui, ó Deus, que estão sem esperança, que não sabem mais como agir, não sabem mais o que fazer, mas Tu, ó Deus, és o socorro bem presente, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação.
Portanto, não temeremos, como disse a tua palavra, ainda que haja lutas, ainda que haja essa tempestade, mas o Senhor está no barco. Deus, em nome de Jesus Cristo, se você quiser colocar aí o teu pedido de oração, coloca, querido. Se quiser colocar coraçãozinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado quem está aí compartilhando o vídeo. O irmão Vanderlei, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmão Vanderlei, o Senhor ainda sente alguma dor? Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, exaltado seja o nome do Senhor neste momento. Nesta hora, ó Deus, vai de encontro a esta pessoa que está passando por um perigo, ó Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus grande, o Deus maravilhoso, o Deus real. Louvado seja Deus. Entreguei currículo em 2 empresas para trabalhar pela manhã. Deus, nós colocamos aí a vida da Andréa nas Tuas mãos. Ela distribua mais, Andréa. Em nome de Jesus Cristo, faça a sua parte, porque Deus tem o melhor, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é grande, soberano. Você tem um filho que vai viajar, não é isso, Andréa? Coloca o nome dele aí. Deus, em nome de Jesus Cristo, há poder no teu nome, há poder na tua palavra. A Andréa tem seguido aqui as nossas lives, as nossas pregações. A filha, como é o nome dela? Deus, em nome de Jesus Cristo, portas serão abertas para a filha da Andréa. Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vai para Portugal. Chiara, o nome dela é Chiara, né? Em nome de Jesus Cristo, Deus querido, Tu tens o melhor para a vida dela. Vai abençoando, vai fazendo algo, Deus. Em nome de Jesus, eu coloco também a vida da minha irmã, Maria Alves, toma ela nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, dá livramento à minha irmã, Senhor Jesus. Tome o filho da Andréa, toma ele diante da Tua presença. Santo é o Teu nome, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Oro também pelo pastor da Andréa, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajude poderosamente ali o Teu servo, a irmã Graça, ó Deus. Faça a Tua vontade, que a Tua vontade venha prevalecer na vida da Tua filha. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, Andréa, que a sua filha, Deus vai assim abrir as portas, tá? Deus vai fazer surpresas econômicas e depois você vai me falar. Deus é o Todo-Poderoso, Deus está preparando tudo. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também eu coloco o filho da Andréa nas Tuas mãos, Senhor. Toma ele diante de Ti, diante da Tua presença. Irmão Vanderlei, o Senhor continua aí? Eu perguntei se o Senhor ainda sente dores. Louvado. Você não sente mais dores, né, Andréa? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te agradeço neste momento, Pai. Eu te agradeço por esta hora, eu te agradeço pela minha vida. André diz, não, que bênção, maravilha de Deus. Nós louvamos a Deus, né? Nós louvamos a Deus. O Vanderlei diz que ainda sente dor na perna. Eu quero, ó Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, repreender esta dor que o Teu filho, Vanderlei Baziu, que ele sente na perna. Pai, você movimenta a perna, Vanderlei? Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu ordeno agora este mal que desapareça, porque o Senhor já uniu os ossos, o Senhor já fez a cirurgia. Em nome, sim, movimenta a perna, mas sente dor.
Coloque a mão sobre a tua perna agora, Vanderlei. Em nome de Jesus, vai queimar agora. Você vai sentir algo de Deus, a presença de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, repreenda esta dor que ainda ele sente, Deus. Entra na circulação agora, em nome de Jesus Cristo. Querido, vai movimentando a perna aí agora. Andarei show, menehevarabai show. Deus está operando mais um milagre na tua vida, Vanderlei. E após esta oração você pode dizer que a dor sumiu, o que está passando, mas eu quero que desapareça completamente, movimenta essa perna. Deus está entrando na circulação. O Senhor já fez o que os médicos não podiam, não fizeram na realidade, porque era o Senhor já uniu os ossos. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Essa tua perna vai sentir, você vai sentir queimar agora, em nome de Jesus. Senhor, tu és médico, tu vai além da medicina, nós estamos aqui pregando a tua palavra. Deus, eu vejo uma tocha de fogo, entrando na vida do meu irmão. Oh, nossa, me arrepio todo. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, sinta a restauração completa, porque Deus ele envia restauração completa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Vanderlei, me fala agora, depois dessa oração, como que você está. E a dor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Deus, eu te agradeço, Deus, tu és o Senhor, Deus, tu és santo. Deus, eu te adoro neste momento, Senhor, porque tu és fiel. Vanderlei, fala para nós aí como é que está, se a dor sumiu, como que está. Louvado seja Deus, nós estamos chegando aos momentos finais. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tá melhor? Eu quero que suma, desapareça completamente. Estava doendo muito? Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tu és Deus que abre as portas, ó Pai, de uma forma toda especial. Tu és o Deus que nos dá vitória, o Deus que estás conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Deus que repreende a tempestade. És o Deus Todo-Poderoso que abre as portas nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos o teu nome, nós estamos trazendo uma luta no mundo espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vanderlei, passou a dor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, tu és poderoso, tu és santo, nós louvamos, nós agradecemos a ti. Ele está dizendo que sim, louvado seja Deus. Nós não estamos aqui brincando de oração, brincando de live. Nós estamos aqui com algo sério para aquele que acredita. Quem não crê fica seco e não recebe nada, mas aquele que crê recebe realmente a glória de Deus. Nós estamos aqui chegando aos momentos finais. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. E aí o nosso irmão Vanderlei falou que a dor passou. Louvado seja o nome do Senhor, que essa dor não volte mais. E Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é glorioso. E Deus abre portas que estão fechadas. Deus abre caminhos no deserto. E Deus, ele tem o melhor para todos nós. Vamos então anunciar a palavra do Senhor e vamos acreditar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está conosco para nos abençoar, para nos ajudar. Louvado seja Deus. Vamos orar, né, querido? Tá cheio de dor no meu bolso, o meu também, né? Vamos orar e vamos trabalhar, porque Deus, ele abre portas. Eu não sei se você está falando isso
como uma burla ou na realidade você quer que Deus faça algo para você. Aconteça contigo, meu querido, conforme a tua fé. Vamos orar por você, para que Deus abra as portas econômicas, não somente você, também para a minha vida, para outras vidas aí também, tá? Mas até numa brincadeira, Deus ouve a nossa oração, Deus nos atende. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Muito obrigado por vocês que participaram aí. Eu falei Luciano, né? Lucivando Amorim. Que Deus te ajude, querido, que Deus te abençoe. A Marluce Santos, a irmã Vanderlei, que mais uma vez recebeu uma bênção de Deus. A Andréia, um abraço para todos.